Já pensou em ser um apoiador oficial do BugriCast? Para estender nossa relação e fazer o BugriCast ainda mais completo, criamos alternativas para que você seja nosso parceiro em 2026. Se você quer ser um contribuinte regular, clique no botão Seja Membro do YouTube e escolha um dos planos disponíveis. Agora, se você pretende fazer apenas uma contribuição pontual, faça um Pix de qualquer valor para podcastbugricast@gmail.com. Todo o valor arrecadado será revertido para investimentos no canal. Apoie o BugriCast para continuar sendo o podcast da família Bugrina. Fala, Bugrino! Fala, Bugrina! Bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, terça-feira, dia 12 de maio de 2026. Uma terça-feira pra lá de festiva, pra lá de contente, graças à goleada do Guarani ontem sobre o Maringá fora de casa. Olha, eu acho que nem o mais otimista torcedor do Guarani esperava pelo que aconteceu ontem. Eu tenho sido um grande otimista, mas eu confesso que 5-0 fora de casa, não só isso, né? Com 20 minutos estava 3-0. Eu não me lembro, inclusive, de um jogo do Guarani fora de casa em 20 minutos estar 3-0 para o Guarani. Enfim, belíssima vitória. Eu não vi o jogo, então vai ser muito engraçado fazer um Bom Dia Guarani sem sequer ter visto o jogo. Mas vi os gols, vi os comentários das redes sociais, vi também um pouco dos melhores momentos. E olha, não quero falar, eu avisei, eu disse, mas eu sempre sempre tive a esperança que o Maranhão ia nos ajudar. E ele ajudou, fez 2 gols. É um centroavante que tem muito ainda para dar nessa Série C. E talvez a gente vai aprender que um campeonato desse tem fases. Talvez a primeira fase tenha sido do Herbert, a segunda possa ser do Maranhão, do Guilherme Cachoeira, que jogou bem de novo, fez um gol, deu assistência. Do Carlos Eduardo, que teve participação importante no jogo. Estou me atendo aqui aos lances capitais. Como eu não vi o jogo, fica difícil falar sobre a produtividade do time. Mas o pós-jogo contra o Santa Cruz, eu já deixei claro que foi muito bom o Guarani ter vencido aquele jogo, nem que fosse de cabeça no último minuto, porque além de dar paz para o elenco trabalhar, parecia que o Guarani tinha encontrado um caminho para jogar. Eu me refiro ao Maurício Antônio, eu me refiro ao Carlos Eduardo, a forma como o time circula melhor a bola, troca melhor os passes até o meio de campo, e que faltava o ataque se organizar. E o ataque se organizou, gente, fez 5 gols fora de casa. A última vez que o Guarani fez 5 gols fora de casa foi naquele jogo 2023, Campeonato Paulista, contra a Inter de Limeira. Richard Rios fez gol, Jamerson fez gol, enfim. O jogo foi em Sorocaba. Mas o Guarani agora é o 4º colocado, tem 12 pontos, 3 vitórias e 3 empates. Está invicto no campeonato e tem um jogo sábado no Brinco de Ouro, em casa, no mesma rodada em que os 3 adversários acima do Guarani, Paysandu, Brusque e Ipiranga, se eu não me engano, os 3 jogam fora de casa. Então, gente, sábado é dia de mobilizar o Brinco de Ouro. Sábado é dia da gente fazer um grande barulho e conseguir aí. Paysandu, Brusque e Amazonas. Desculpa, o Guarani passou o Ipiranga. Tô vendo aqui na classificação. Sábado pode ser um jogo de assumir a liderança caso o Guarani ganhe, mas eu não vou fazer muita expectativa para sábado, porque tem muita coisa até lá, e vamos nos ater ao jogo de hoje, daquilo que eu vi. Outra coisa que, para mim, esse resultado é extremamente importante. Começa a esclarecer um pouquinho o trabalho do Hélio Cizenando. Eu não vi o jogo, não sei como o time jogou, mas um 5-0 fora de casa não foi conquistado sem querer. O time do Maringá, como eu falei até no pré-jogo, né, tem uma defesa que toma muitos gols, mas também tem um ataque que faz muitos gols. Até o jogo de ontem eram 13 gols pró e 12 gols contra. Tomou 5, não marcou nenhum. Mas talvez tenha sido o jogo para a gente
deixar o Hélio Zenando trabalhar e deixar nossas convicções amarguradas, baseadas em 90 minutos, deixá-las um pouquinho de lado. Deixar o tempo jogar a nosso favor. São jogos uma vez por semana. O time está se ajustando. O fato de ter ganhado do Santa Cruz talvez tenha sido uma virada de chave para o grupo. Tudo isso a gente vai ver lá na frente, mas não dá para desprezar uma vitória por 5-0 fora de casa e um jogo em casa contra o Ituano no sábado, que pode ser aí a cerejinha do bolo nessa primeira parte do campeonato para conseguir, enfim, acabar com essa situação, essa relação tóxica da torcida com o time e a gente começar a carregar um pouquinho mais, apoiar um pouquinho mais, bater um pouquinho mais de palma para essa galera. A gente pode ter inúmeras restrições, mas as coisas pode ser que tenham começado a pegar um ritmo, uma sequência boa hoje. Curioso também o fato do Guarani ter ido muito ao ataque, ter feito muitos gols, com o Luca no banco. 3-0 foi com o Luca no banco de reservas. Talvez a entrada do Renan Castro tenha ajudado um pouco mais na esquerda, em detrimento do Emerson, que está machucado. Muitas dessas coisas a gente vai ver ao longo da semana e nos próximos jogos. Mas não dá para descartar um 5-0 fora de casa contra um time que tem os seus predicados. Podem não ser os mais maravilhosos, mas está no G8 na frente da gente até essa rodada começar. Vamos com calma, gente. Vamos ficar felizes pela vitória e vamos torcer para que essa vitória seja mais um caminho. Para aqueles que gostavam de dar chilique, não tá tudo bem porque empatou com o Itabaiana. Eu também fiquei puto quando empatou com o Itabaiana. Mas são 19 rodadas. Eu fiquei puto quando empatou com a Ferroviária, mas são 19 rodadas. Uma vez por semana. Dá tempo do time treinar, dá tempo do time se preparar e quem sabe evoluir. E talvez todas as críticas tenham sido válidas, pertinentes, justas, mas tenham ajudado a criar uma casca, a encontrar um caminho. Não estou fazendo aqui uma grande festa. O Guarani não subiu, o Guarani não classificou, o campeonato nem acabou. Mas essa é uma vitória para mim simbólica de um time que está tentando encontrar um caminho para poder encontrar a paz. O mais importante para o Guarani agora é encontrar a paz. É chutar esse ambiente político para o lado, é tentar trazer a torcida para perto e pouco a pouco ir remando na direção da classificação e depois na direção do acesso. Paz, galera, para a gente conseguir que as coisas se encaixem. O Guarani tem um maior orçamento da Série C, ou talvez o segundo, acho que o Santa Cruz até tem um orçamento maior. O Guarani tem um grande investimento, tem uma grande pressão, mas ele vai precisar de paz para ter sucesso. E talvez a paz tenha começado lá na guerra contra o Santa Cruz, no xingamento, na crítica, na pressão, tenha começado a tirar a cabecinha de dentro da água nesse jogo contra o Maringá, e quem sabe no sábado seja aí o respiro pela paz. Vamos curtir muito essa vitória, vamos celebrar muito essa vitória, porque ela pode ter um significado importantíssimo na sequência do campeonato. E a gente vai desmembrando mais sobre essa vitória. Eu vou tentar ver o jogo inteiro, não consegui, para fazer o restante dos Bom Dias Guarani essa semana. Fechou? Boa terça-feira para todos. Aproveite, curta, celebre uma bela vitória que quem sabe seja o encontro do Guarani com a paz, sem não esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani, sempre perguntando, por Deus, onde está a SAF do Guarani? Não é porque ganhou que não precisa, hein? Precisa sim.